Olá, meu amigo, olá, minha amiga, servos e servas do Deus Altíssimo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Este é o 7º vídeo da nossa série sobre batalha espiritual. Mas antes de tudo, gostaria de pedir para você que não é inscrito, fazer isso, se inscrever, deixar aqui o seu joinha, compartilhar, comentar, deixar seu feedback, tá bom? Sem muitas delongas, vamos para o nosso vídeo. E a nossa temática de hoje é tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. O texto em foco aqui está: a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. O objetivo aqui são os seguintes: conceituar a tentação. Segundo, explicar o processo da tentação de Jesus. Terceiro, elencar as tentações de Jesus. Partindo desse pressuposto introdutório, vamos para o primeiro tópico: a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Mas vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas, no caso religioso. Vamos lá para o subtópico primeiro: a provocação de Refidim. Os substantivos tentação significa literalmente teste, provação, instigação. Na contenda paradigmática de Refidim, no deserto, temos o significado dessa palavra, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Êxodo 17, 7. O vocábulo hebraico Massá significa tentação, e Meribá quer dizer contenda. Os israelitas estavam testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz Massá por peirasmos, tentação, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego. O enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Subtópico 2: a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Deus. Deus, pois, para Ele e por Ele é que nós devemos e temos uma dívida de gratidão e obediência. O que aconteceu, por exemplo, nesta contenda, teve a reprovação divina, de modo que serviu como paradigma daquilo que não se deve fazer. Salmos 95, versos 8 e 9.
Testar Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar de sua autoridade. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. Subtópico 3. Como um teste. Isso é muito comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Gênesis 22, 1. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Êxodo 20, 20, João 6, 6. O hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar, usado para pesquisas científicas hoje em Israel. Por exemplo, esse termo é usado. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, traduziu por peirazo, de onde vem o substantivo peirasmos, que acontece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Apocalipse 2:2. O Novo Testamento emprega o termo também com ideia de tentativa. Então, a provocação de Refidim e a experiência de Massai Meribá, embora esta fosse uma ofensa a Deus, mostram que a tentação é um período de testes em nossa vida. E Deus permite, também nos coloca nesses momentos de tentações, ou provações, ou testes, não para que Ele venha nos conhecer, porque Deus não precisa disso, mas para que eu e você, como servos dele, venha conhecê-lo da maneira que ele é e como ele é. Lembra de Jó? Jó, antes da tentação e da provação e do processo que ele viveu, ele conhecia a Deus por ouvir alguém falar, pelos testemunhos de alguém. Mas depois que ele passou por todo o processo, ele disse: eu conhecia o Altíssimo por ouvir, hoje eu conheço por experiência. Então, Deus permite essas situações, sabendo que Ele não perde ninguém de vista e não perde o controle de nada. Amém? Vamos então para o segundo tópico aqui, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. Levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés e Elias. O termo deserto dessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações, mas há concordância entre muitos estudiosos de que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou seu ministério. A tradição posterior indica o Monte da Quarentena, a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja no século VI. Sobre o jejum de Jesus, vamos ver aqui. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja. Lucas afirma que Jesus naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. O verbo grego nesteuou, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Terceiro, como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível
mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus foi tentado pelo diabo. É importante termos uma ideia bem clara acerca da depravação total, pois a doutrina nos ajuda a compreender a luta interna no processo da tentação. Por isso, é bom ler, e por isso, bom termos bons livros para ler acerca do assunto. A atual condição espiritual da humanidade considera a parte da graça de Deus é adequadamente descrita como tenebrosa e desanimadora. Com certeza, Wesley, em sua doutrina do pecado original, emprega que só pode ser descrito como superlativos negativos para demonstrar o total abismo moral e espiritual em que a humanidade decaiu. Ele comenta: o homem, por natureza, é repleto de todo tipo de maldade? É vazio de todo bem? É totalmente caído? Sua alma está totalmente corrompida? Ou, para fazer o teste ao contrário, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é ou são má continuamente? Admita isso e até aqui você é um cristão. Negue isso e você ainda é um pagão. Tentador, do latim tentatorem. Tentatorem é o termo em latim, o que indica, ou que induz a prática que contrariam as leis de Deus. Nas Sagradas Escrituras é Satanás o tentador por antonomasia, ou seja, é o agente e o estimulador da tentação, o autor principal da tentação. Tópico 3, a tríplice tentação. Vamos ver aqui a tríplice tentação. Mateus e Lucas registraram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo e continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério. A primeira das 3 últimas tentações. O adjetivo dessa investida diabólica era tentação real e tentação contínua, indicando os 40 dias. Indicando tentação real e contínua. Mas o objetivo dessa investida diabólica também era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", indica que isso era do conhecimento de Satanás. Mas mesmo assim ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." À semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. Segunda tentação. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa, para onde Jesus foi transportado, é Jerusalém. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmos 91, versos 11 e 12. Essa passagem de Salmos refere-se a alguém que confia em Deus e por isso mesmo ao próprio Senhor Jesus. Ter a proteção divina, conforme as promessas desse salmo, é muito importante e também muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus tentar Deus, algo que as Escrituras proíbem. Terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, os príncipes das trevas deste século.
as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E todo mundo está no maligno. Mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. 4. Resposta de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a soberba da vida. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito e está escrito. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pôde simpatizar com os que não são tentados e também com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nos consolar porque temos um protetor no céu, que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. 3 tentações de Jesus, três tentações de Jesus: transformar pedras em pães, jogar-se no pináculo do templo e ser amparado por um anjo e dominar o mundo se adorasse o diabo. A presença de Cristo conosco não é apenas como a de um companheiro externo, mas é uma força real e divina revolucionando nossa natureza e tornando-nos como Ele é. De fato, o propósito final e último de Cristo é que o crente seja produzido segundo a sua própria semelhança, por dentro e por fora. Paulo expressa a mesma coisa no 1º capítulo de Colossenses, quando diz: para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa transformação deve ser uma transformação interior. É uma transformação de nossa vida, de nossa natureza, segundo a natureza dele, segundo a semelhança dele. Como é maravilhosa a paciência, como é maravilhoso o poder que toma posse da alma e realiza a vontade de Deus. Uma transformação absoluta, segundo a maravilhosa santidade do caráter de Jesus. Nosso coração fica desconcertado quando pensamos em tal natureza, quando contemplamos tal caráter. Este é o propósito de Deus para você e para mim, que desenvolvamos o seu caráter. Conclusão. Diante dos fatos que foram aqui expostos nessa lição, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele usou tentar o próprio Deus. Adão foi testado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação, Deuteronômio 9:12. Mas Jesus foi aprovado, glória a Deus. Então, existe pelo menos 2 contratos. O primeiro contrato ali foi quebrado com o homem no jardim do Éden. O homem pecou. O homem quebra o contrato com Deus, quebra a sua aliança com Deus, a aliança adâmica. Depois veio a aliança também noélica, e Noé vacila. Veio o pacto abraâmico, Abraão também vacila. E veio o pacto mosaico, Moisés também vacila e quebra esse pacto de alguma maneira. Veio também a aliança davídica, e Davi também quebra esse pacto. E, por último, veio agora a Cristo para restaurar e trazer uma nova aliança, que era a aliança da graça, do sangue, do corpo e do sangue de Cristo. Porém, nesta segunda aliança, nesta aliança desse testamento principal, uma segunda chance ou mais uma chance para a humanidade. Houve também um teste para se, de fato, haveria uma quebra dessa aliança, uma quebra desse contrato. E dessa feita, Cristo é o protagonista aqui deste contrato. Cristo é o protagonista para manter este contrato de pé, para manter este contrato firmado, para manter este contrato alicerçado, para manter este contrato em pauta, para manter este contrato em voga.
para manter este contato promulgado. E Cristo faz o quê? Cristo, ele vence o tentador. Cristo destrona Satanás. Cristo arrebenta com as artimanhas do diabo e com as investidas do mesmo. Cristo, ele acaba com todas as esperanças de Satanás. Fazendo o quê? Vencendo a tentação. Não dando brecha ao diabo, mas vencendo com a palavra. E assim, este contrato continua estabelecido diante de Deus e diante dos homens. Queridos, que Deus possa abençoar você e cuidado com as propostas de Satanás. Cuidado, porque o mundo jaz no maligno e tem muita gente aí aceitando o contrato com o diabo. Quantos irmãos que eram da nossa fé, hoje já não faz mais parte, porque aceitaram um contrato, porque assinaram o contrato com Satanás. Pense bem, não vale a pena. Que Deus e Cristo possam te abençoar, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.